Olá! Mais um P15 começando, P15, primeiros 15 minutos com Deus, onde juntos mergulhamos na Sua palavra, buscamos direção para tomarmos decisão. E hoje eu comecei a ler o Salmo 98 e o primeiro versículo eu já parei, que ali eu falei, opa, direção do meu comportamento. E não fica só aqui comigo, eu quero compartilhar com você. Salmo 98 é um salmo de celebração, de louvor, pelo que Deus tinha feito. Presta atenção, o que Deus já tinha feito, já aconteceu, já tinham visto, já tinham prova de que Deus era real. E ele chama a louvar e celebrar. Eu vou ler aqui. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. Tem um ponto de exclamação no final. O versículo, ele está dizendo, só fiquei com o primeiro, tá? Está dizendo que teve uma conquista, uma vitória, ou seja, foi trabalhoso. Logo que a gente pensa em conquista, a gente pensa em movimento, e buscar, fazer, né? Houve um movimento, houve algo difícil até. Mas lá no início ele fala, cante o Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Tragam a memória, reconheçam o que Deus fez. Quando nós lembramos do que Deus fez, nós encontramos fé para continuar. Trazer à memória, a Bíblia fala alguns versículos de trazer à memória o que te dá esperança. Em algumas passagens fala sobre memória do que Deus fez, até de forma física. Eu já conheci pessoas que têm memoriais em casa, para lembrar, bater o olho de forma física, inclusive, o que Deus já tinha feito. Nós funcionamos assim. É importante o que nós carregamos na nossa memória. Ela determina as nossas ações, as nossas reações, muitas vezes. Ele inicia assim: cante ao Senhor um cântico novo. Você vai pensar logo, falando, você está falando de música. Eu nem canto, quanto mais um cântico novo. Como assim? Gente, aqui não está falando apenas da música, né? Uma composição, no sentido composição musical, tá? É muito mais profundo, é muito mais. Uma nova canção, que o Salmo 98 convida eu e você hoje a cantar uma nova canção. É muito mais profundo. É um reconhecimento da minha alma, da sua alma, em resposta ao que Deus já fez. É um reconhecimento. E quem reconhece a Deus? E o que é reconhecer Deus, que Deus fez? O que é reconhecer que alguém fez? É dar crédito. Foi Ele. Ah, se não fosse Ele que tivesse no meu caminho. Ah, se não fosse a mão de Deus, eu não conseguiria só, era impossível. Quando nós reconhecemos na nossa vida a mão de Deus, que você traz à memória, é impossível você manter a mesma linguagem, o mesmo comportamento. Quando julgamos, falou, uau, papai, obrigada. Mas vem o agradecimento, mas o reconhecimento é muito mais, sabe? É muito mais profundo. E aí, não tem como a resposta ser a mesma, a resposta da minha alma não ser a mesma. Não dá. Quando eu reconheço que é Ele na minha vida, a minha boca ela tem que ter outra canção. Sabe, mas nova canção. Se tem nova é porque é canção velha. O que seria uma canção velha? E que às vezes a gente está cantando. Canção velha é a canção do não vai dar certo. A canção Deus se esqueceu de mim. A canção de nossa, sempre dá errado na minha vida.
A canção velha. Canção velha. Ai, essa situação é tão maior que eu. Canção velha, batida. Sabe, quando falas de canção nova, eu sempre me recordo das crianças. Existe uma fase da criança, quem é pai e mãe sabe, em que você está olhando, ele está brincando com seus brinquedos, está ali, e ele está cantando. Só que se você perceber, a criança não está cantando a música que toca no rádio. Não. Tem uma fase que ele cria, que ele compõe. E ele compõe o quê? Ele canta o quê? Ele canta o brinquedo. Ele canta o que ele está vivendo. Eu acho lindo. Falou, a criança compõe de forma espontânea. Você lembra dessa fase do seu filho, da sua filha? Que ela cantava, sabe? Ela canta do que come, ela canta, sabe? Ela vai inventando essa musicalidade, ela vai compondo, e são canções frescas do interior do que ela está vivendo. E a criança, ela não está preocupada com a técnica, ela não tem medo de errar, nada disso. Quando ela canta, na realidade ela está organizando o mundo e organizando dentro dela, ela canta para processar o mundo. E toda vez, gente, que eu vejo um texto da Bíblia que chama a gente a cantar uma nova canção, eu lembro da criança. Eu lembro da criança que eu pergunto também, Senhor, onde é que eu perdi isso? Onde é que eu perdi? Porque a criança, quando ela começa a fazer isso, ela não está preocupada com o julgamento, com a musicalidade, com a performance. Ai, meu Deus, ai, comparação, então nem pensar. Eu falei, onde é que a gente perdeu isso? Que a vida adulta tem feito com a gente, a preocupação tem feito com a gente, que a gente perdeu uma coisa chamada espontaneidade. Eu não estou falando que espontaneidade não tem a ver, gente, com irresponsabilidade ou falta de compromisso. Não, não, não. É a espontaneidade da fé. Porque fé é legítima, ela é cheia de espontaneidade. Ela é sincera, ela é simples como uma criança. Ela é simples. A fé expressa dessa forma, e ela se expressa como? Uma oração simples, gente. Ela não tem comparação com outras. Eu não sei orar, porque a gente vê nas pessoas, né? Orações enormes, com palavras bonitas, e a pessoa se constrange. Seja uma criança na fé, nessa espontaneidade. Ore da forma que você sabe. Fale do que aquilo que está em você, como a criança que canta o brinquedo, que canta a comida, de forma espontânea, uma nova canção. Deus quer ouvir hoje a sua nova canção. Ele está esperando a sua nova canção, um louvor no meio da casa. Inventa. Deus nos fez criativos. Uma alegria sincera. A gente está com falta disso. E eu digo no nosso relacionamento com Deus, viu? Falo de mim também. Mas está faltando um pouco mais de espontaneidade com meu pai. Liberdade. Liberdade. Espontaneidade é liberdade. Mas a nova canção, o texto fala, cante ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez maravilhas. A nova canção, ela nasceu na memória, no reconhecimento do que Deus já tinha feito. Quando esquecemos o que Deus fez por nós, o que acontece? A nossa boca, ela começa a repetir, ao invés de nova canção, ela começa a repetir o quê? Dor. Esse é o mecanismo. Aí, a dor diz assim, acabou.
Mas uma memória ativada, uma memória de fé, ela diz: ei, Deus já fez. A dor, ela diz: você está sozinha. Mas uma memória de fé ativada, espontânea, diz: Deus já te sustentou antes, presta atenção. A dor diz: não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas uma memória que lembra o que Deus já fez, ela vem: Deus já abriu caminho uma vez. Por que Ele não abriria de novo? A criança, ela canta o que está dentro dela. Traga a memória e cante hoje um cântico novo. Palavras. Bota musicalidade também, que isso só traz alegria. E eu termino aqui com algumas perguntas. Qual é a canção que a sua alma tem cantado todos os dias? Qual é a canção? Canção do medo? Canção da ansiedade? Canção do e se não der certo? É essa canção que sua boca tem cantado? E que memória você tem de que Deus fez? Lembre-se, o que Deus já fez. Traga à memória o que Deus já fez. Porque talvez a nova canção, ela não comece com uma música nos lábios, mas com uma lembrança de que Deus já fez antes, Deus te sustentou antes e Deus já abriu um caminho antes. Traga à memória o que te traz esperança e cante. Cante como uma criança sentada no chão, sem comparação, apenas colocando para fora o que está dentro dela, o que está no mundo dela. Se aventure, tenha coragem, saia dessa conformidade e celebre ao Deus que já fez e que pode fazer de novo. Vamos orar? Amado Jesus, querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Jesus, Espírito Santo, nos ajude com uma canção nova todos os dias. Que só o dia que o Senhor nos deu hoje, esse dia lindo, de sol, o céu estrelado, já é motivos para dizer: uau, Ele fez de novo. Que bom que Ele fez de novo. Vou adorá-lo, vou agradecer, vou continuar confiando, porque Ele é o Deus que fez ontem e está fazendo hoje de novo. Nos traga à memória o que o Senhor já fez por nós e que não fique só na nossa memória. Espírito Santo, nos ajude, nos encha. É sobre o Senhor nos encher para transbordarmos essa nova canção, essa nova fala que muitas vezes vem através de uma oração, vem através de uma frase, mas eu percebo que tudo começa na memória. Então, nos ajude, ó Pai. Repreendo todo espírito de timidez, todo espírito assim de bloqueio. Oh, Senhor, o Senhor nos fez para a liberdade. Em Ti nós somos livres. Que a espontaneidade retorne à vida daqueles que estão tão rígidos, tão duros, que nem conseguem mais imaginar ou serem, e não são livres, estão cativos, porque o Senhor veio para libertar os cativos. Às vezes pensamos que os cativos são aqueles que estão presos nas drogas, na prostituição, somente eles. Não. Às vezes somos nós que estamos presos, que a nossa espontaneidade, que a nossa liberdade em Ti está presa. Nos liberta também, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse foi mais um P15. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber a notificação. E tenha uma semana
espontânea em Deus. Seja livre, sorria e seja livre em adoração a Deus, tá bom? Até amanhã. Deus abençoe.